Shalom, לכל ישראליתים בברזיל, במזרח התיכון, באירופה, באפריקה, באסיה, בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, במרכז אמריקה, באסיה, באפריקה. אני ראיתי רוצה לדבר עם בני יעקב על התשובה של תורה. Aqui é o ancião Asaf. Eu quero cumprimentar todos os israelitas das 12 tribos de Israel, aqueles que guardam o concerto eterno, a Torá, que estão no Oriente Médio, em Israel, estão na África, na Oceania, na Ásia, na América do Norte, América do Sul, na América Central, no Brasil, principalmente na cidade de Pereira Barreto, onde nós vivemos. E o objetivo nosso é a Torá. A Torá é nossa vida, a Torá ela é a nossa alegria. Nós já estamos findando esse ano, o ano do concerto eterno. Daqui no dia 15, nós entramos para o 1º de Abib. E aí durante o ano, teremos as 7 celebrações do Eterno, que está lá em Vaikra 23, que tem por objetivo resgatar o homem caído da autoridade do Hassatã, do adversário, e assegurar a sua liberdade, conhecida como salvação ou redenção. E, em segundo, restaurar e redimir estes salvos à perfeição original, conforme está escrito em Bereshit, Gênesis 1, 26 e 27, não mais sujeitos a Satã, o adversário, ao pecado e nem à morte, Colossenses 1, 13. E a redenção, Apocalipse 20, Colossenses 1, 14, Efésios 1, 7. Então, esse é o propósito da Torá, de paraíso perdido a paraíso recobrado. E para o Eterno, essas 3 fases de presente, passado e futuro, no concerto eterno ela não existe, porque a palavra eterno ela não tem dimensão, é tudo a mesma coisa. O que tem passado, presente e futuro são para as religiões, para as filosofias. É bom sempre nós notarmos isso. Então você, quando guarda a Torá, você começa já a viver o reino dos céus aqui na terra. E por isso que eu convido a você para nós lermos a Torá no item 488. Nós paramos no 487, não tomar pela força um penhor de devedor. E agora vamos para o 488, não ficar com um penhor do qual seu proprietário necessite. Nesses parachote da Torá, nós estamos falando de empréstimos, de negócios e tratamentos de escravos, empregados, né? Empréstimo halvaot, negócios asukim e tratamento de escravos, empregados, Hatiful Shel Avadim. Bom, eu convido você para nós lermos o livro de Devarim, capítulo 24. Devarim, capítulo 24, versículo 12 e 13, que diz assim: se o homem for pobre, tu não dormirás com sua garantia, com seu penhor. Em qualquer caso, tu deves entregar a garantia novamente quando o sol declinar, para que ele possa dormir em sua própria veste e te abençoe.
e isso será tzedakah a ti diante de Yahweh, teu Elohim. Não podemos dormir com o penhor de um devedor. Às vezes a pessoa chega até você, pede um halvá, um empréstimo. Eu vou deixar aqui o meu carro, eu vou deixar aqui o meu fogão, eu vou deixar aqui com você o meu sítio, vou deixar os meus utensílios de cozinha, ou qualquer tipo de penhor. Então, não ficar com um penhor do qual o seu proprietário necessite. Às vezes o carro que ele necessita de levar o filho para a escola, para trabalhar. Às vezes o jogo de panelas, o fogão, o botijão de gás que ele empenhou. Então, segundo a lei do Eterno, a lei pura, a lei real, que vai nos julgar naquele último dia, nós temos que entregar esse penhor, esse objeto, o qual o indivíduo nos entregou, para que o Eterno te abençoe. Isso será tzedakah diante de Yahweh, teu Elohim. Então, se o homem for pobre, tu não dormirás com seu penhor, com sua garantia. Nós vamos agora para a Torá oral, e sempre enfatizando que a Torá oral é no tempo de Avraham, de Isaac, de Jacob, de Job, Jó, quando o Eterno soprava nos ouvidos a sua lei. A lei de muitos argumentam que a Torá, a lei de Talião foi dada antes da Torá, ou seja, o código de Hammurabi, que era um rei babilônico, que tinha 281 preceitos. Não, eles foram baseados na Torá oral do Eterno. Tá? Hammurabi aparece em 1722 anos aproximadamente do Mashiach. E a Torá já tinha sido dada 3.000 anos aproximadamente ou mais antes do Mashiach. Então, Hammurabi, rei babilônico, ele baseou na Torá oral, que o Eterno soprava nos ouvidos do homem. Bom, nós vemos que quão interessante é quando nós meditamos na Torá. O Terrilim de número 1, David diz: bem-aventurado o varão que medita na lei do Eterno de dia e de noite. Ele será abençoado, ele será como a árvore plantada no ribeiro das águas, e no devido tempo ele dará o seu fruto. Então, bem-aventurado o varão que anda na lei do Eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, bendito é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem permanece no halahá dos pecadores, e nem se assenta no ajuntamento dos zombadores, mas seu deleite, o seu prazer, está na Torá de Yahweh. Em sua Torá ele medita de dia e de noite. Agora, em contrapartida, David, ainda citando o Terrilim de número 1, do 1 até o 6, David diz no 4: os maus não são assim, mas são como a palha que o vento carrega. Portanto, o perverso não se firmará no mishpat, no juízo, e nem os pecadores na congregação dos tzadikim, do justo. Porque Yahweh conhece o halahá dos tzadikim, mas o halahá dos maus perecerá. É uma diferença entre
o mal, o Peshá e o Tzadik, o justo. Aquele que tem a Torá no seu coração. O justo tem a Torá no seu coração. Bom, então nesse item de número 488, não ficar com um penhor do qual seu proprietário necessite. É Iobe 24, 2 e 3. Jó, Iobe 24, 2 e 3. Iobe 24, o 2 e o 3. Alguns removem os marcos dos limites. Eles violentamente levam os rebanhos e os apacentam. Eles carregam o jumento do órfão. Eles tomam o boi da viúva como penhor. Esses são os ímpios. Aqueles que não têm a Torá no seu coração. Não têm a lei no seu coração. Eles tomam o penhor da viúva, do órfão, do necessitado, do pobre. Eles são banqueiros, financistas, que só pensam no dinheiro. Infelizmente, muitos israelitas, judeus, estão nisso, nas grandes corporações mundiais, tentando dominar o mundo através das suas finanças. E quando nós morremos, não levamos nada, a não ser o ensinamento que você está tendo agora, que é o ensinamento da Torá. Fica aqui o carro, fica aqui o computador, fica aqui o celular, o telefone Nayad, fica aqui a fazenda, fica aqui nessa terra, tudo que aquela pessoa adquiriu. Ele não pode levar consigo, a não ser o ensinamento da Torá, que ele vai ser julgado naquele dia, através dos mitzvot da Torá. Então, Iobe diz que os maus, os que não guardam a Torá, carregam o jumento do órfão, eles tomam o boi da viúva como penhor, eles desviam do caminho o necessitado. Às vezes, até um pregador da Torá está necessitado das suas ofertas, dos seus dízimos, das suas sedacot. Mas eles desviam para não dar, eles pensam somente no dinheiro. Não financiam o reino, a pregação do rei. O seu coração está no kesef, no dinheiro, e na fama e na fortuna. Eles desviam do caminho o necessitado, e aos pobres da terra esconde-se juntamente. E ao Shua ben Yosef, o Mashiach, ele diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Bom, então o justo, ele não retém o penhor do órfão, da viúva e do necessitado. Nós vamos ver agora na Torá, no tempo de Yahushua e dos seus talmudinhos, esse item 488. Não ficar com o penhor do qual seu proprietário necessita. Lucas 6, 34. Lucas 6, 34. E se emprestardes àqueles de quem vós aguardais receber outra vez, que bênção tereis vós? Porquanto os pecadores também emprestam aos pecadores, para receberem o mesmo outra vez. Então, temos aí uma divisão entre aqueles que querem ser justos, que não emprestam o seu dinheiro com usura, conforme está no Terrilim de número 15, né? Quem entrará, David fala, nos teus tabernáculos? Quem habitará no teu puro monte? Aquele que não difama o seu próximo com a sua língua, aquele que não recebe peitas contra o inocente, aquele que
Não empresta o seu dinheiro com usura. É Torá. E Yahushua, baseado nesse versículo da Torá, Yahushua dá o seu parecer. E se emprestardes aquele que vos aguardar e receber outra vez, que bênção terei vós. Porquanto os pecadores também emprestam aos pecadores, para receber o mesmo outra vez. E às vezes acrescenta até juros muito altos. Bom, agora vamos para o item 489. Não pegar um penhor de uma viúva. Não pegar um penhor de uma viúva. Devarim 24, 17. Devarim 24, 17. Tu não perverterás o mishpat do ger, nem do órfão, nem tomes a veste da viúva. Então, tu não perverterás o mishpat do ger, nem do órfão, nem tomes a veste da viúva. Infelizmente, nós estamos vendo hoje os chofetim, os juízes, que estão sobre nós. No judiciário, no Brasil inteiro. Às vezes negam as aposentadorias do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado. E solta o corrupto. Faz justiça ao corrupto. Então, eles terão um julgamento maior. Porque eles conhecem a lei do Eterno e não praticaram. Mas bem-aventurado aqueles que procura andar na lei do Eterno e nela medita de dia e de noite e procura fazer o que é justo diante dos olhos do Eterno. E nós vemos que não pegar um penhor de uma viúva. Às vezes o próprio juiz, ele ordena ao banco e manda até um oficial de justiça, entra ali na viúva, no órfão, no pobre, pega ali o seu instrumento, pega ali a sua máquina até de gerar emprego, de gerar serviço. E às vezes manda até prender aquela pessoa. Então, vemos o quanto que os homens saíram fora da Torá, conforme disse Shaial, no capítulo 24, 5 e 6. Ai da terra, por causa dos seus moradores, porque quebraram as alianças eternas, mudaram os estatutos, e por isso a maldição consome a terra. Os habitantes da terra serão queimados, e poucos homens nela restarão. Só vai restar os que guardam o concerto eterno. Bem-aventurado o que medita na lei do Eterno de dia e de noite. Vamos ver esse item 489, não pegar o penhor de uma viúva. Na Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Iob, Iob 24, o 2. Não ficar com o penhor do qual seu proprietário necessita. Iob, Jó 24, 2. Iob 24, 2. E o 3. Alguns removem os marcos dos limites. Eles violentamente levam os rebanhos e os apacentam. Eles carregam o jumento do órfão. Eles tomam o boi da viúva como penhor. Olha que Iob está bem atrás da Torá, aproximadamente aí no tempo de Abraham, não sei exatamente calcular, mas ele está bem antes, Torá oral. E ele já fala, naquele tempo já existiam homens que tinham maldade no seu coração, juízes iníquos, como nós temos agora, autoridades iníquas, governantes iníquos.
que já tomava até o boi da viúva como penhor. E, evidentemente, que parece que aqueles que entrarão no reino serão poucos, como disse Ishaial, né? Porque a maioria da terra vai após a besta, o sistema religioso, político e econômico, né? É anti-Torá. Bom, para finalizarmos, o nosso tempo é curto, nós vamos ler esse item de número 488, no tempo de Aushua e dos seus talmudinhos. Lucas 6:34. E se emprestarde àqueles de quem vós aguardais receber outra vez, que bênção terei vós, porquanto os pecadores também emprestam aos pecadores, para receber o mesmo outra vez. Mas se doem aos vossos inimigos, e fazei o tove o bem, e emprestai nada aguardando como retorno, e a vossa recompensa será grande, e vós sereis os filhos do El Elyon, porque ele é bondoso até para com os ingratos e maus, né? Então, confirma aquilo que Shelomó falou, que Davi falou, que o justo, ele não empresta, ele se compadece e dá. Ele reparte até o pouco que ele tem. Shalom, Lekulam, Israelitim, e Yahweh Baruch Hatav Ramishpah Hagam, Zohar Bracha Sheli, Shalom e Ad Yom Ramishir Rabah.